Fala galera, eu sou o professor Sepúlveda. A gente vai estar trabalhando aqui hoje 3 casos importantes, ditos especiais, dentro da estequiometria. Que são os casos que envolvem reações consecutivas, reações que trabalham gases fora da CNTP e as reações que envolvem o chamado reagente em excesso. Vamos lá então para a gente poder observar aí o nosso primeiro caso. Nós temos aqui uma questão que envolve reações consecutivas. Primeiro ponto importante, considerando que você já viu os chamados casos gerais de estequiometria, é que nas reações consecutivas, em geral, galera, o cara vai te dar 2 ou mais reações. E aí, qual é o ponto importante? Você, em geral, vai precisar descobrir a equação global, que aí, a partir dela, que você vai verificar o que a questão te deu, de qual participante, e qual foi o dado que ela pediu de um outro participante. Vamos lá, então, verificar a aplicação prática disso aí. Acompanha comigo. Ele colocou o seguinte para a gente, o álcool etílico C2H5OH, usado como combustível, pode ser obtido industrialmente pela fermentação da sacarose. Sacarose que ele deu a fórmula para a gente, que é o C12H22O11, representada simplificadamente pelas equações. Então, galera, observem que aqui, na primeira equação, nós temos a sacarose reagindo com a água, formando 2 de C6H12O6, que é a molécula aqui de glicose. Posteriormente, ele pega a molécula de glicose e faz uma segunda reação, onde ele vai obter o álcool etílico, 2 de C2H5OH e também 2 de CO2. Até aí, normal o problema. A pergunta foi, partindo-se de uma quantidade de caldo de cana que contenha 500 kg de sacarose, a massa de álcool etílico obtida em quilogramas será igual a quanto? Então perceba um detalhe importante. Olha só, ele me deu dados com relação à glicose, a sacarose, ele me deu a massa de sacarose que ele aplicou no processo e está perguntando para mim qual é a massa de álcool etílico que será obtida. Então, seria uma questão aparentemente normal, de um caso geral. O que envolve reações consecutivas? Pelo simples fato de que a sacarose, que ele me deu a massa dela, a sacarose se encontra na primeira equação do meu processo. E o cara que ele quer saber, no caso o álcool etílico, ele quer a massa de álcool, aonde está o álcool, Sepúlveda? Galera, o álcool está aqui, na segunda equação. Significa o seguinte, o cara que ele me deu os dados está na primeira equação e o cara que ele pediu está na segunda. Então, eu não posso, de imediato, falar que o número de mols que eu tenho aqui de sacarose vai estar para o número de mols que eu tenho aqui do álcool etílico. Esse aí é um erro grave que você pode cometer. Existem equações, problemas que não faz diferença, mas a maior parte deles você vai precisar ajustar essas 2 equações para chegar na equação global e aí sim começar o trabalho de estequiometria. Vamos lá então? Qual seria o primeiro ponto aqui importante que você deveria verificar? O trabalho. Galera, é você obter a equação global. Para isso, você vai cortar os caras que se repetem em lados opostos. Por exemplo, aqui eu tenho a glicose, que aparece como produto na primeira equação, e tem a glicose, que aparece como reagente na primeira, na segunda equação. Então percebam, glicose aqui em cima e glicose aqui embaixo. Ela é o meu referencial. Essa molécula de glicose, eu com certeza vou ter que tirar ela dessas 2 equações e ela não vai aparecer na equação global. Agora, galera, para eu poder cortar a glicose que aparece em cima com a glicose que aparece embaixo, eu tenho que ter a mesma quantidade em mols. Então percebam, na primeira equação eu tenho 2 mols da glicose. Aqui eu só tenho 1. Então, eu vou precisar multiplicar essa segunda equação por 2, de modo que eu obtenha o mesmo número de mols de glicose aqui embaixo e aqui em cima. E aí sim, eu possa, para que eu possa efetuar o corte posteriormente e obter a equação global. Acompanhe então comigo aí. Olha só, O que eu fiz aqui então? Eu peguei a equação original, a primeira, não mexi nela, e a segunda equação, galera, eu dobrei, eu multipliquei por 2. Automaticamente, eu passei a ter 2 mols de glicose. Antes eram 2 mols do álcool vezes 2, eu passei a ter 4 mols. Tinha 2 mols do gás carbônico vezes 2, passei a ter 4 mols de CO2. Nesse momento, você pode verificar que eu igualei a quantidade de mols aqui de glicose e aqui em cima.
Significa o quê? Eu posso cortar a glicose de cima com a glicose de baixo. Sempre assim, em reações consecutivas, você vai ajustar as equações de modo que você possa cortar os participantes que aparecem em lados opostos, né, em cada reação química. Beleza? Vamos lá então. Efetuado o corte, galera, eu vou traçar a equação global. Cortei aqui em cima, cortei aqui embaixo. Antes da seta, eu passo a ter a sacarose com a água, não modifiquei. E após a seta, eu passo a ter 4 do álcool etílico com 4 de CO2. E aí a questão começa. Gente, nessa questão, lembra que ele falou que ele colocou 500 quilos de sacarose e pergunta qual é a massa de álcool etílico, no caso que eu vou formar? Então, ó, quem é que me interessa nessa equação toda? Só me interessa, no caso, a sacarose e só me interessa o álcool etílico, perfeito? Lembra que os coeficientes da equação me dão sempre a quantidade de mols. Então, isso aqui não tem nada, equivale a 1 mol de sacarose. Aqui, ó, 4 do álcool etílico são 4 mols do meu etanol, do álcool etílico, perfeito? Só que eu não quero uma relação entre mol e mol. A questão pede, né, a massa de álcool que será formada. E ela me deu a massa de sacarose. Então, é uma relação de massa com massa. É o que eu coloquei aqui embaixo. A relação será entre a massa de sacarose com a massa do álcool etílico. Perfeito? Então perceba o seguinte, ó, a primeira linha da regrinha de 3, guarda isso, galera, sempre vem, ó, né, com base no número de mols dos participantes que você está querendo. Então, se eu tenho 1 mol de sacarose, quanto que vale 1 mol da sacarose? Ó, para poder adiantar o nosso lado, eu já coloquei aqui direto o cálculo da massa molar. Mas para lembrar você, como é que seria esse cálculo aqui? Você com a tabela na mão, pegaria a tabela, massa do carbono 12 vezes 12, mais massa do hidrogênio, que vale 1 na tabela, vezes 22, mais massa do oxigênio, que vale 16, vezes 11, somou geral, tu vai encontrar 342 gramas por mol. A mesma coisa com o álcool etílico, 2 vezes 12 do carbono, mais, ó, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, vezes 1, vai te dar 6, mais 16 gramas do oxigênio, num total de 46 gramas por mol. Significa então o quê? 1 mol de sacarose, eu tenho 342 gramas. Coloquei lá, ó, 1 mol equivale a 342 gramas. 4 mols do álcool equivale a quanto? Vai ficar 4 vezes a sua massa molar, 4 vezes 46. Galera, como é uma relação de massa com massa, eu posso botar a segunda linha em quilograma. Agora é óbvio, se eu botei em quilograma, eu vou encontrar também em quilograma, correto? Então, ó, perceba um detalhe. Cheguei aqui, cruzei os dados, tá? 500 vezes 4 vezes 46, divididos por 342. Galera, vou chegar no resultado final aí de 269 quilogramas de álcool etílico. Ok, perdão, ok? Então, ó, isso aí te daria, né, como gabarito, galera, a letra B, perfeito? Então, repara que em reações consecutivas, o mais importante é você, primeiramente, efetuar, não é, o balanceamento ali, né, das equações, efetuar, ajustar os coeficientes para obter a equação global e aí sim começar a efetuar o cálculo estequiométrico. Vamos lá, mais um exemplo aí interessante, tá? A questão 2. Acompanha comigo, galera. Na questão 2, ele colocou assim para a gente, ó, a fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas que estão representadas abaixo pelas equações não balanceadas. Então, tu fica atento a isso aí. São 3 equações agora. As equações, né, a princípio não estão ajustadas. Tu vai ficar atento a isso aí. Então, ele colocou assim para a gente, ó, considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa da obtenção do ácido sulfúrico por esse método é de 100%. Galera, toda vez que ele mencionar, né, que o rendimento é de 100%, você pode ignorar, porque a reação é perfeita, então você ignora esse dado, correto? E ele pergunta, ó, então a massa de enxofre, cuidado, a massa do S8, que aparece aqui, ó, a massa de S8 necessária para produzir 49 kg de ácido sulfúrico é igual a quanto? Então, primeiro ponto importante, percebam que, cara, ele pergunta a massa do S8, ele quer saber, ó, a massa desse cara aqui. Beleza, Sepúlveda? Para descobrir a massa desse cara, o que ele me deu? Galera, ele me deu a massa que foi formada do ácido sulfúrico. Mas cadê o ácido sulfúrico? Gente, ele aparece aqui na terceira equação.
Então percebam, ó, o cara me deu, né? Ele pede os dados desse participante que está na equação 1 e o cara me dá dados do ácido sulfúrico que se encontra na terceira equação. Então, o que é necessário fazer? Eu preciso, não é, obter a equação global. Para isso, eu vou efetuar o balanceamento. Então, galera, perceba o seguinte, ó, para começar a brincadeira, aqui eu tenho 8 átomos de enxofre. Então, aqui, ó, eu também devo ter 8 átomos de enxofre. Para isso, eu vou precisar multiplicar essa equação por 8. E a brincadeira começa a partir daí. Acompanhe o próximo slide. Vamos juntos. Galera, então tá lá, ó. Primeiro ponto importante é começar o balanceamento. Para isso, eu multiplico a primeira equação por 8, correto? Lembrando, mais uma vez, ó, que o foco, a atenção está aqui no S8. Se eu tenho 8 átomos de enxofre aqui, eu preciso ter 8 átomos também do enxofre desse lado. Então, eu coloquei esse 8 aqui. Automaticamente, ó, 8 de enxofre, 8 de enxofre. 8 vezes 2 do oxigênio, 16 átomos de oxigênio. Para que aqui também dê 16 átomos de oxigênio, eu multipliquei por 8, correto? Então, ó, feito isso aí, repara que eu passei a ter 8 do SO2. Antes, eu tinha um só do SO2. Então, eu sou obrigado a multiplicar também a segunda equação por 8. Por qual motivo, Sepúlveda? Porque eu vou precisar cortar o SO2. Lembra daquela dica? Eu sempre vou cortar os caras que aparecem em lados opostos em reações consecutivas. Então, ó, se o SO2 apareceu na primeira como produto e aparece na segunda como reagente, esse cara tem que vazar. Tu vai cortar ele. É a mesma análise com o SO3. Apareceu na segunda como produto e apareceu na terceira como reagente. Ele vai vazar. Agora, é claro, para que ele possa vazar, tá, você tem que ajustar os coeficientes. Então, ó, multipliquei a segunda por 8 e multipliquei também a terceira equação por 8. Percebam que as equações foram todas ajustadas. E aí, é claro, que eu posso, no caso, né, cortar 8 do SO2, 8 do SO2, 8 do SO3, 8 do SO3. Não corto mais ninguém. Então, uma vez que eu tenho efetuado o corte, quem que eu fiquei no final? Qual é a minha equação global? Ó, S8 mais, fica ligado, ó, eu tinha 8 de oxigênio, 8 de O2. 8 mais 4 são 12 mols, 12 de O2, mais 8 de água. É o que sobrou antes da seta no reagente. E o que ficou depois no produto? Somente 8 do ácido sulfúrico. Então, galera, essa é a minha equação global. Essa é a minha equação alvo. Então, seria o seguinte, a questão poderia começar agora, daqui para frente. E você vai voltar agora, ó. Uma vez que a equação está pronta, a equação global, vamos relembrar rapidinho, vou voltar aqui o slide para a gente pegar a pergunta. Tá legal? Vamos lá então, ó. Ele perguntou o quê? A massa do enxofre S8 necessária para formar 49 gramas de ácido sulfúrico. Pô, galera, então, ó, a massa de S8, relação massa do S8 com a massa do ácido sulfúrico. Percebam que agora os caras que me interessam se encontram na mesma equação. Então, eu posso agora relacionar a quantidade de mols desse S8 com a quantidade de mols do ácido sulfúrico. Porém, como eu quero uma relação de massa com massa, galera, eu tenho que estar ligado. Eu tenho que transformar o mol em massa. Para isso, Sepúlveda, eu faço o quê? Tabela periódica. Sempre lembrando, ó, tu tá no primeiro ano, correto? Né? Você ainda vai ter aí, né, pela frente aí, o segundo, o terceiro ano, até chegar no Enem. A gente não sabe como é que vai estar o Enem. O Enem atualmente não tem tabela periódica. Então o Enem ele vai te fornecer os dados. É obrigado. Ou ele vai te dar a massa completa, né, do composto, correto? Ou vai te dar a massa de cada elemento, para você efetuar o cálculo da chamada massa molar. Tudo bem? Então aqui, ó, cuidado, ó, se é S8, é 8 vezes a massa do enxofre. 8 vezes 32, você vai ter 256. A massa do ácido sulfúrico é padrão, galera. 2 vezes a massa do hidrogênio, 2 vezes 1, 2, mais 32 do enxofre, mais 4 vezes 16, total de 98 gramas. E agora correu para o abraço. Olha para a tua, né, relação estequiométrica. 1 mol dele está para 8 mols do ácido. 1 mol dele vale quanto? 256, que está para 8 mols do ácido. 8 vezes 98. Primeira linha sempre sai da tua equação. Olha a dica. O mol, cara, é o que eu falo que é célula-tronco, como se fosse isso. O mol vira tudo, sacou? Então, ó, o mol aqui virou massa, o mol aqui também virou massa. Sempre observando a quantidade de mols de cada participante. Galera, a segunda linha é sempre a pergunta que ele vai te fazer. Então, ó, ele quer saber o quê? Ó, qual é a massa de S8 necessária
para que você possa formar 49 gramas de ácido sulfúrico. Agora é só você multiplicar cruzado, efetuar aí, né, os cortes necessários, vai chegar numa massa de 16 gramas de S8. Correto, galera? Voltando aqui então, amigos, gabarito aí seria a letra C. Perfeito? Uma questão mais trabalhosa, envolve 3 equações, mas que segue a mesma linha de raciocínio da questão 1 que nós acabamos de ver. Fechou? Então é assim que você vai trabalhar, né, vai caminhar dentro de problemas que envolvem reações consecutivas. Nosso caso 2 agora do nosso encontro. Gases que estão fora da CNTP. Galera, aqui tem um ponto importante que é o seguinte. Você, em geral, quando trabalha, né, com CNTP, você vai lembrar daquela regrinha importante que 1 mol de qualquer gás, correto, na CNTP, ocupa um volume de 22,4 litros. Então, você pode efetuar o cálculo estequiométrico da maneira normal, né, do chamado caso geral. Agora, galera, quando o problema envolver, né, temperaturas e pressões que estão fora da CNTP, de primeiro ponto mais importante, se não está na CNTP, você tem que lembrar da equação dos gases, né? Equação dos gases ideais. Então, ó, que equação é essa aí? É a nossa famosa PV igual a nRT. Esse é o ponto principal. Pegou um problema de estequiometria que está fora da CNTP, lembra da equação dos gases, PV igual a nRT. Tá, Sepúlveda, mas qual é o momento que eu vou aplicar isso aqui? Calma, acompanha comigo. Olha o que ele colocou pra gente, ó. Observe a reação de combustão, né, do etanol, tá lá, C2H6O mais 3GO2, formando 2 de CO2 mais 3 de água. Olha o que ele perguntou pra gente. Calcule o volume de gás oxigênio, esse cara aqui me interessa, em litros medido a, 47 graus, né, Celsius, e 1,6 atm. Eu estou fora da CNTP, correto? E ele pergunta, ó, que volume é esse de O2 necessário nessas condições para a combustão completa de 128, não é? 4 gramas de etanol. Galera, ó, só um equívoco aqui, ó, aqui né, saiu errado, tá? Considerem aqui essa massa, como eu botei aqui embaixo, ó, de 138 gramas, perfeito? Façam esse ajuste aí, no caso, essa massa aqui, ó, de 138 gramas de etanol. Tá? A análise vai ser literalmente a mesma, só altere esse valor aí para a gente trabalhar com valores um pouquinho mais redondos, tá legal? Vamos lá então, ó. Amigos, então observa comigo. Se nós temos aqui, no caso, né, considerando, lembra, ó, tu vai trocar 128,4, Sepúlveda vai trocar por quê? Porque, galera, eu já botei aqui embaixo 138, tranquilo? Então vamos considerar aqui essa massa de 138 gramas. Então, ó, para poder formar 138 gramas do etanol, galera, qual é a quantidade de O2 necessária? Vamos lá então? Primeiro ponto importante. Amigos, vou pegar aqui, ó, a quantidade que eu tenho, no caso aí, do etanol e a quantidade que eu tenho do O2 em mols, galera, perfeito? Então, ó, 1 mol aqui, ó, do etanol está para 3 mols do gás oxigênio, beleza? Então percebam aqui o seguinte, ó, primeiro ponto importante, tá? Se fosse uma questão que estivesse na CNTP, eu pegaria assim, ó, 1 mol, né, do álcool vai estar para 3 mols do O2. Quanto que vale 3 mols de qualquer gás na CNTP? Pô, se 1 mol ocupa 22,4 litros, 3 mols vão ocupar 3 vezes 22,4 litros, se fosse na CNTP. Mas Sepúlveda não tá. E o que eu faço? Então a minha dica é a seguinte, você vai então sempre descobrir, no caso, o número de mols do cara que você está querendo achar na questão. Pô, como assim, Sepúlveda? Cara, eu não vou traduzir direto mol para volume, eu vou continuar trabalhando com mol. De que maneira? Perceba o seguinte, ó, a primeira linha da regrinha de 3 sempre vem da reação, lembrou? Quanto que vale a massa molar do C2H6O? Gente, eu coloquei aqui direto para vocês, ó. 2 vezes a massa do carbono 12, vai te dar 24, mais 6 vezes a massa do hidrogênio, 6 vezes 1, 6, 24 com 6, 30, mais 16 do oxigênio. Então a massa molar desse cara vale 46 gramas. 1 mol, 46 gramas. Está para 3 mols do O2. Repara que eu vou manter, eu não vou converter para volume, por quê, Sepúlveda? Porque não é CNTP. Então agora, qual é a pergunta? Lembrando, ó, tu vai trocar esse valor aqui, ó, beleza? Então, ó, no lugar de 128,4 gramas, considera quanto? 138. Fechou? Então, ó,
para queimar 138 gramas do nosso álcool, galera, qual é a quantidade aí em mols de O2 que são necessários? Cruzou, vai chegar no valor de 9 mols de O2. Perfeito. Você acabou de descobrir em mols a quantidade de O2 necessária para queimar essa massa aí do álcool. Perfeito? Acabou a questão? Não. Não acabou por quê? Porque ele não perguntou o número de mols do O2. Ele quer saber o volume de O2 necessário. Para isso, então, eu vou ter que trabalhar com a temperatura que ele me deu e com a pressão que ele me deu. Galera, vou aplicar a equação dos gases, correto? PV igual a nRT. Pressão Sepúlveda vale quanto? 1,6. O volume do O2 Sepúlveda vale quanto? Eu quero descobrir. Tá lá? É a incógnita. V. Volume de O2 igual. N é o número de mols. Ah, agora eu saquei o porquê que você calculou o número de mols do O2. Quantos mols do O2 foram necessários? Necessários 9 mols. Galera, R é o que você já aprendeu, é a constante dos gases, 0,082, e T é a temperatura em Kelvin. Então, lembrando, Kelvin é igual a Celsius mais 273. Temperatura em graus Celsius mais 273, tu vai chegar aí no valor de 320. Perfeito? Kelvin. Coloquei aqui. Tudo bem? Então, galera, agora é só efetuar o cálculo. 1,6 vezes o volume vai ser igual a 236 vezes, 0,16. Dividir um pelo outro, chegaremos no volume de 147,6 litros de O2. Fechou? Pegou a ideia? Vou então fazer só lembrar, fazer uma ressalvazinha aqui, tá? Considerando, tu vai tirar o valor de 128,4 e coloca aí, 138, para poder ficar de acordo com a nossa resolução bonitinha. Fechou? A ideia é sempre essa, galera. Gases fora da CNTP, você vai trabalhar com a equação dos gases. PV igual a nRT. Sacou? Descobre o número de mols do cara que você está querendo pela estequiometria para poder jogar aqui e chegar e encontrar a tua resposta. Ok? Beleza? Bom, então, amigos, aí vem o nosso último caso, que é o tão temido estequiometria que envolve reagente em excesso. Galera, então, a primeira coisa importante, o que muda em relação aos casos anteriores? Em geral, problemas que envolvem excesso, percebam uma coisa, o cara vai te dar as quantidades dos dois reagentes que ele está colocando na tua reação, só que tem um detalhe, ele vai dizer quanto que ele colocou dos dois, só que ele, em geral, ele pergunta alguma coisa do produto. Então, olha só, você viu trabalhando até agora de que maneira? Você, Sepúlveda, o cara, em geral, me dava dados de um participante e pedia dados de um outro participante, sacou? Você tinha dados de um e ele queria saber os dados do outro. O que muda agora em casos que envolvem o reagente em excesso? O que muda é que ele vai te dar dados de dois participantes e vai te pedir dados de um terceiro cara da tua reação. Aí a pergunta é, Sepúlveda, se eu quero encontrar alguma coisa do produto, cara, eu vou utilizar os dados que ele me deu de qual reagente? Vai ser os dados que ele me deu do reagente A ou os dados que ele me deu do reagente B? Sacou? A pergunta é essa. Por quê? Porque quando ele te dá dados dos reagentes, tu pode ficar ligado. Em geral, ele colocou algum reagente em excesso. Ou seja, ele colocou alguém além da conta. Então, você vai ter um reagente que está em excesso e vai ter um outro carinha, que é o carinha interessante. Se um vai estar em excesso, qual é o nome que eu dou para o outro? O outro será o chamado limitante, correto? É ele que está limitando a sua reação. É ele que vai ditar a regra. Por qual motivo? Não adianta o quanto que o outro vai entrar. Se ele tem uma quantidade X ali, ele fala assim, fulano, você pode vir colocando o quanto quiser. Eu já cheguei no meu limite. Então, você vai estar sempre em excesso. Então, o primeiro ponto é descobrir qual é o reagente em excesso. Correto? Segundo ponto, descobrindo o excesso, tu vai trabalhar com outro cara, que é o limitante. E aí vai usar o limitante para encontrar alguma coisa que ele vai te pedir em relação aos produtos da reação. Acompanhe então a ideia comigo aí, Ele botou assim pra gente, galera. A fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar em energia química para a realização da síntese de compostos orgânicos, sendo a principal responsável pela entrada de energia na biosfera. A reação de fotossíntese pode ser assim equacionada. Está aqui simplificado, de maneira bem normal.
6 de CO2 com 6 de água, formando glicose e formando 6 de O2. Show! Olha o ponto principal. Ele pegou, ó, determine a massa de glicose. Cadê a glicose? Sepúlveda, a glicose está aqui. Beleza. Obtida quando são empregados, olha agora a diferença. 13,2 gramas de CO2 e 10 gramas de água. Pô, peraí, ele quer saber alguma coisa da glicose? Só que, em geral, eu precisava só dos dados de um participante. Eu sei. Só que agora ele te deu o quê? Ele te deu dados dos 2 reagentes. Então a pergunta é simples. Para calcular a massa da glicose, que é o que ele quer, tu vai utilizar a massa que ele te deu do CO2 ou você vai utilizar a massa que ele deu da água? Essa que é a pergunta. Sepúlveda, como é que eu vou saber se eu vou trabalhar com 13,2 de CO2 ou com os 10 gramas de água? Tu tem que descobrir qual dos 2 participantes que entrou em excesso. Se o CO2 estiver em excesso, tu esquece ele e tu vai trabalhar com a quantidade de água para encontrar a massa de glicose. Se a água estiver em excesso, tu vai esquecer a água e tu vai trabalhar com 13,2 gramas de CO2. Esse é o ponto. Reparou? Ele me deu dados dos 2 caras agora e pergunta alguma coisa de um terceiro componente da tua reação. Vamos lá, então, descobrir quem é que está em excesso. Galera, primeiro ponto é esse, então, ó. Considerando que foi colocado, repara, ó, 13,2 gramas de CO2 e foi colocado, né? Foram colocados 10 gramas de água. Primeiro ponto, então, descobrir quem está em excesso e quem é o limitante. Reação feita, reação balanceada, eu tenho o que aqui, ó? Repara, 6 mols do CO2 estão para 6 mols da água. Galera, aqui eu fui direto ao ponto, tá? 6 mols do CO2, a massa molar do CO2 é 44 gramas, a massa molar da água são 18 gramas. Então, 6 vezes 44 estão para 6 vezes 18. Essa linha eu tirei daqui. A segunda linha é a pergunta que eu vou fazer. E aí uma suposição do tipo, se eu colocar 13,2 gramas de CO2, qual é a quantidade de água necessária para a reação ocorrer? X. Então, ó, eu vou multiplicar cruzado e vou chegar no valor de 5,4 gramas de água. Opa, essa é a parte importante, é a sua interpretação. Então, percebam, para reagir com 13,2 gramas de CO2, precisamos apenas de 5,4 gramas de água. Mas o cara botou quanto? Ih, rapaz, ele colocou 10, Sepúlveda. Então, ó, deu um erro aí. Deu erro por quê? Porque, na realidade, cara, eu precisaria apenas de 5,4, mas ele botou 10. Ou seja, ele colocou uma quantidade acima do que seria necessário. Toda vez que alguém coloca uma quantidade acima do necessário, esse cara entra em excesso. Então aqui, ó, nós teríamos um excesso, galera. Se eu fosse medir a massa do excesso, seria 10 menos, não é, 5,4. Eu teria aí um excesso de 4,6 gramas. Não precisa calcular o excesso. Só tem que saber quem está em excesso. Já descobrimos. A água está em excesso. Show de bola. Se a água está em excesso, quem é o limitante? Ah, é o CO2. Opa! Então vai ser o CO2 que eu vou utilizar para calcular a massa de glicose. É sempre assim. Descobriu quem está em excesso, esquece o excesso. Pega o outro cara, que é o chamado limitante, para calcular alguma coisa do produto que você queira saber. E aí ficou fácil agora. Galera, a reação informa aqui. Vou trabalhar com limitante. 6 mols do CO2, 6 vezes 44, está para 1 mol de glicose. Gente, eu fui direto ao ponto. Calculei a massa da glicose, 180 gramas. 6 vezes 44 está para 180. A quantidade que ele colocou do limitante, 13,2 gramas, vão formar, então, qual massa de glicose? X. Tu vai chegar no valor aí de 9 gramas de glicose. Nosso gabarito aí, uma questão de discursiva, né? Então, ó, gabarito aí, galera, né? 9 gramas de glicose. Ok, amigos? Galera, então é isso aí, tá? São os 3 casos principais que envolvem aí, né, reações consecutivas, né, gases fora da CNTP e problemas que envolvem reagente em excesso. Grande abraço e até a próxima. Valeu!